Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tratar da representação gráfica para o movimento uniforme. A representação gráfica ela pode ser feita a partir de algumas das variáveis que nós estudamos para descrever o problema do movimento uniforme. Por exemplo, a velocidade ou a posição. Em um movimento um pouco mais complexo, como são os movimentos variados, onde nós teremos uma aceleração, será possível também representá-la através de um gráfico. Mas, por hora, no caso do movimento uniforme, nós temos apenas duas grandezas que são relevantes nessa representação, que é o caso da posição e da velocidade. Para tratar desse assunto, eu vou resolver um problema e vou mostrar como o gráfico é construído e depois vou comentar aspectos gerais que nós podemos considerar da representação gráfica. Então temos aqui o seguinte problema. Uma pessoa corre em um parque em relação ao sistema de referência da pista de corrida. A função horária do corredor é dada por essa equação aqui. Posição S igual a 20 mais 4t. Metro e segundo são as unidades utilizadas. Metro para a posição e S segundo para o tempo. O que vai nos levar a uma velocidade em metro por segundo. Então, fazer a representação gráfica dos primeiros 5 segundos de movimento dessa pessoa. Então veja, de todo o movimento dela, nós estamos interessados apenas nos primeiros 5 segundos de movimento. Então nós vamos fazer o cálculo da posição da pessoa nos primeiros 5 segundos de movimento, começando com o tempo t igual a 0. Quando substituímos aqui t igual a 0, essa é a expressão que temos. Estou chamando de S0 a posição S no tempo 0. É uma forma de fazer as indicações das posições em diferentes instantes de tempo. Então, quando calculamos isso daqui substituindo t igual a 0, isso dá 4 vezes 0 dá 0. Quando somamos com 20, o resultado é o 20. Então, temos aí que a posição no tempo 0 é 20 metros, o que nós já sabíamos, a posição inicial do móvel é sempre a posição no tempo 0 e ela é visível aqui na estrutura da equação, é o termo independente. Agora fazemos para o tempo 1, tempo t igual a 1 segundo, substituindo aqui t igual a 1, nós vamos ter S1, para o tempo 1, portanto, igual a 20 mais 4 vezes 1, multiplicando 4 vezes 1, dá 4, somando com 20, temos aí a posição 24 metros. Isso significa que depois de 1 segundo, a pessoa saindo da posição 20 vai chegar na posição 24, portanto se desloca 4 metros à frente no sistema de referência. E veja, nós faríamos isso sistematicamente até o tempo t igual a 5. Então já estou aqui antecipando os resultados, né? Para t igual a 2, substituindo aqui, né? Teremos 4 vezes 2, 8, somando com 20, 28. Para o tempo t igual a 3, 4 vezes 3, multiplicando aqui vai dar 12, somando com 20, 32. Substituindo por 4, temos 4 vezes 4, 16, somando com 20, 36. E por fim, substituindo o tempo t igual a 5, 4 vezes 5, 20, com 20, 40. Algumas observações importantes. Nós sempre fazemos a multiplicação primeiro, para depois somar com a posição inicial e obter a posição final do objeto. Outro aspecto que é importante, mas não é, digamos assim, indispensável, né? Você pode indicar aqui com esses números, que são iguais aos instantes de tempo, né? Para dizer que a posição S4 corresponde ao tempo t igual a 4, a posição S5 corresponde ao tempo t igual a 5 e assim sucessivamente. Então nós temos aqui nitidamente as posições da pessoa estão aumentando, ela está indo a favor do sistema de referências da pista de corrida. Agora, nós vamos organizar essas informações numa tabela. Que informações? Os instantes de tempo, os 5 primeiros segundos, e as respectivas posições que a pessoa passou ao longo da sua corrida. Quando colocamos isso numa tabela, os instantes de tempo em segundos estão nessa coluna, de 0 a 5, e as respectivas posições em metro nessa coluna. Quando o tempo é 0, a posição é 20. Tempo 0, posição 20. Quando o tempo é 1 segundo, a posição aumenta para 24, a pessoa se desloca. Tempo 1, posição 24. Depois de 2 segundos,
a pessoa está na posição 28, avançou mais ainda, portanto, então tempo 2, posição 28 e assim sucessivamente. Temos aí todos os instantes de tempo de 0 a 5 e as respectivas posições indicadas nessa tabela. Então, calculamos com a função horária as posições pelas quais o corredor passa nos primeiros 5 segundos de movimento. Agora nós vamos colocar essas informações aqui em um gráfico. Para isso, nós vamos ter um eixo vertical para representar as posições e um eixo horizontal para representar os instantes de tempo. Vamos fazer isso ponto a ponto. Então veja, primeiro caso, colocando aqui os valores de posição e tempo, de 0 a 5 para T e de 20 a 40 para as posições. O primeiro caso é tempo 0, posição 20, marcamos aqui com um pontinho. O segundo caso é tempo 1 para a posição 24, tempo 1, posição 24, marcamos o segundo ponto e repetimos esse procedimento para todos os outros instantes de tempo. Quando o tempo é 2, a posição é 28, quando o tempo é 3, a posição é 32, quando o tempo é 4, a pessoa está passando pela posição 36, quando o tempo é 5, passando pela posição 40. Que são, então, esses pares de valores. Aqui temos, então, um conjunto de pontos. Nós podemos perceber que esses pontos se alinham de maneira a formar uma reta e, portanto, essa já é uma das características do gráfico de posição por tempo para um movimento uniforme. As posições variam uniformemente porque o ritmo num movimento como esse é sempre constante. Bom, esse gráfico que está aqui representado, nele nós podemos ver a posição inicial, aqui, né, quando o tempo é 0. Nós podemos ver que o móvel, nesse caso a pessoa, está indo a favor do sistema de referência, porque as posições elas estão ficando cada vez maiores, positivamente falando. Isso caracterizado pelo gráfico, pelo fato do gráfico ser crescente. E agora nós vamos generalizar um pouco essas ideias. Então nós vimos no exemplo anterior que o gráfico da posição S no eixo vertical, T no eixo horizontal, também chamado gráfico S por T, quando isso é uma reta crescente, isso indica que o móvel, né, a velocidade do móvel positiva, ou seja, ele está indo na mesma orientação do sistema de referência. Nós dizemos que o móvel está indo, neste caso. E também é possível classificar o movimento como progressivo, embora esse termo seja usado em alguns casos, ele não é estritamente importante. Mas nós dizemos que quando um objeto tem velocidade positiva, quando um objeto está indo em favor do sistema de referência, nós dizemos que esse objeto tem um movimento progressivo. O gráfico aqui de baixo é uma representação da velocidade do objeto. Se ele tem uma velocidade positiva, essa velocidade fica representada acima do eixo dos tempos. Veja, para a velocidade, no eixo vertical nós colocamos a velocidade e no horizontal colocamos o tempo. Por que não construímos uma tabela de dados para o gráfico da velocidade? Muito simples. No movimento uniforme, a velocidade não muda, ela é constante. Então, há um único valor de velocidade para qualquer instante de tempo. E, desse modo, nós não precisamos fazer uma tabela com os valores, porque o móvel tem apenas uma velocidade, um único valor de velocidade. E o que ocorreria se, ao invés do móvel estar indo a favor do sistema de referência, ele estivesse andando no sentido oposto ao sistema de referência? Veja o que acontece. As posições tendem a ficar cada vez menores, porque o objeto está retornando, está, portanto, se dirigindo para um sentido oposto àquele que é o sentido do sistema de referências. Então, o nosso gráfico de um movimento uniforme, gráfico S por T, gráfico da posição, para um objeto que está voltando, é sempre uma reta decrescente, ao invés de ser crescente para os casos em que se tem um movimento de ida, nós temos agora uma reta decrescente para os casos de movimento de volta, quando o objeto está se dirigindo ou se movimentando no sentido oposto ao sentido do sistema de referência. Nesses casos, nós vimos, né, a velocidade é negativa,
Dizemos também que o objeto está em um movimento de volta e podemos usar o termo regressivo. Regressivo porque as posições vão diminuir à medida que o tempo passa, enquanto o progressivo as posições aumentam. Veja, se um objeto está voltando sobre a trajetória, a velocidade dele é negativa, então a velocidade estará sendo representada por uma linha horizontal abaixo do eixo dos tempos. Então, num gráfico de velocidade por tempo, se o movimento é de volta com velocidade negativa, portanto, o gráfico vai estar representado abaixo do eixo dos tempos, que é a região negativa do eixo das velocidades. Como a velocidade é constante, mais uma vez, nós não vamos precisar construir uma tabela de dados, basta saber o valor da velocidade e ela será sempre a mesma à medida que o tempo passa. O objeto não aumenta nem diminui, então é um gráfico muito simples de se fazer. Percebe bem a diferença? O movimento de ida tem velocidade positiva, o movimento de volta tem velocidade negativa. Velocidade positiva é acima do eixo dos tempos, velocidade negativa é abaixo do eixo dos tempos. Quando um móvel está indo ao longo de um sistema de referências e em favor do sentido positivo, movimento uniforme é uma reta inclinada positivamente para cima, portanto, e se estiver voltando é uma reta inclinada, neste caso para baixo, em função de que a velocidade do móvel é uma velocidade negativa. Então, um aspecto muito importante é que o movimento uniforme sempre tem uma representação gráfica da posição por tempo dada por uma reta. Essa reta vai ser crescente se o objeto estiver indo em favor do sistema de referência e vai ser decrescente se ele estiver voltando em relação ao sistema de referências. Já para a velocidade, que não muda, teremos uma reta horizontal, acima do eixo dos tempos, se a velocidade for positiva, e abaixo do eixo dos tempos, se a velocidade for negativa. Então agora nós vamos, a partir de algumas perguntas na atividade que eu elaborei para vocês, tratar esses aspectos conceituais dos gráficos e depois vamos tratar do aspecto um pouco mais matemático. É isso, até mais.